Em 1991, eu entrei nessa denominação evangélica e por volta de 1993 eu era auxiliar de pastor e depois assumi a primeira igreja e eu fiquei como pastor em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, ao todo 16 anos. Foi a maior parte do tempo eu fui então um pastor regional, tanto aqui como em São Paulo também, igrejas cada vez maiores, as catedrais como costumam chamar. E ali eu entrei de todo o coração porque eu era funcionário público e o meu desejo não era tirar dinheiro de ninguém, meu dinheiro não era enriquecer. Eu tinha essa consciência, tanto que eu era funcionário público, eu abri mão da minha estabilidade de emprego para me tornar um pastor. A teologia da prosperidade é trabalhada fortíssimo nessa igreja, a ênfase toda é essa. E então eu lia sobre isso e procurava subsídios ali para tentar convencer as pessoas. Lucas capítulo 7, versículo 36 e 37, diz que dai e ser-vos-á dado. Então dizia isso o tempo todo, é dando que se recebe, é dando que se recebe, o tempo todo. Imagine se a pessoa está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ela vai ouvir isso inúmeras vezes, que é dando que se recebe. E nós sabemos que uma mentira dita muitas vezes, repetidas vezes, ela acaba sendo aceita como verdade. Chegou um ponto que eu pedi para sair. A minha vida espiritual foi decaindo também, ao ponto que comecei a ter atitudes que não são coerentes, não condizem com a atitude de um pastor. Vim para cá e comecei a ser membro da igreja. Eu pensei, não, agora eu vou tocar a minha vida, vou trabalhar, vou estudar, vou terminar minha faculdade e vai dar tudo certo. Mas aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Quando eu sentei num outro lado, quando eu passei para o outro lado, sempre estive na frente de uma multidão. E agora eu estou no meio daquela multidão, olhando para o pastor. E eu comecei a ver no pastor, naquele pastor, as coisas que eu fazia então. E eu comecei a buscar na Bíblia, eu disse, meu Deus, mas isso não está na Bíblia. Quer ver? Eu já sei até o que ele vai dizer, o que ele vai fazer, eu já fiz isso também. Isso não é bíblico. Então aquilo me incomodou profundamente, aquilo me deixou entristecido, aquilo me deixou incomodado demais. Eu não posso ficar mais aqui, eu tenho que sair daqui. Mas como sair daqui se a minha esposa é daqui, se a minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha irmã é casada com um pastor, toda a minha família é tudo daqui, os meus amigos são tudo daqui. E agora eu vou sair daqui. Isso vai dar muito problema, isso vai dar muita dor de cabeça. Mas eu continuava incomodado, então eu comecei em casa a procurar informações sobre tudo que é igreja evangélica e fui fazendo uma triagem ali, uma seleção. Isso aqui eu não posso porque é trocar 6 por meia dúzia, aquele ali também não, aquele ali vai ser a mesma coisa, só muda o nome. E no fim eu acabei selecionando 2 e acabei vendo que também não era. Jamais. E numa dessas idas para o meu trabalho, eu estava dirigindo e Deus me fez lembrar da Rádio Novo Tempo. E eu comecei a procurar na rádio, comecei a procurar dirigindo, eu comecei a procurar essa Rádio Novo Tempo. Eu não sabia o nome da rádio, mas eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu tinha começado a recém nessa igreja, eu ouvia pela rádio. Eu nunca vou esquecer porque eu fiquei impressionado. Literalmente o Espírito Santo impressionou o meu coração. Eu disse assim, puxa, eu ouvi tantos pastores nesse tempo. Eu fui pastor e o meu círculo de amigos era pastor e bispo. Nunca ouvi ninguém pregar assim, o pastor Ivan Saraiva. E eu continuei ouvindo, eu queria ouvir mais aquilo e me impressionou muito, porque aquela mensagem era muito profunda, muito espiritual, muito profundo, como tudo que eu ouço na rádio. Falava, como sempre, sobre salvação, sobre a verdade, verdades que eu não conhecia.
verdades que eu desconhecia. E eu fui ouvindo não uma, duas, três, eu queria ouvir mais. Eu vim para casa e comecei a procurar na internet, porque eu não tinha a TV Novo Tempo ainda em casa. E sobre imortalidade da alma, sobre dom de línguas, sobre o santuário celestial. Eu digo, santuário celestial, mas nunca ninguém me falou sobre isso. E eu cheguei ao ponto de achar que eu sabia toda a Bíblia, que eu era um expert em Bíblia. Eu fiquei envergonhado, na verdade eu me senti insignificante dentro do carro. Eu me senti minúsculo e me deu um desejo de ouvir, de estudar cada vez mais. Primeiro que ele não está chamando na igreja para vir para a igreja como os programas que eu fiz durante mais de 10 anos. Chamando para a igreja, desesperado, venha. Não importa, você é de lá, venha, venha, porque aqui para de sofrer, venha, que aqui você vai parar de sofrer. E ele não estava desesperado. E além de não estar desesperado, então também não estava interessado em dízimo nem oferta. Nunca mais, depois daquele dia, eu ouvi outra rádio. Ali eu encontro entretenimento, ali eu encontro alimento espiritual,